Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Empresarial. Sou a professora Alexia e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as sociedades empresárias. As sociedades empresárias que remontam à união de duas ou mais pessoas com um objetivo comum, com o objetivo de constituir uma atividade empresária, de desenvolver uma atividade empresária, que é aquela famosa atividade com profissionalismo, de forma organizada, dentro da atividade econômica, de produção ou circulação de um bem ou de um serviço. Então, quando se unem duas ou mais pessoas com o objetivo comum de exercer essa atividade empresária, de colocar uma atividade no mercado, dentro da atividade econômica, nós temos uma sociedade empresária. E essa sociedade empresária, ela pode ser constituída de várias formas. Nós temos vários modelos de sociedade, aonde diferem a responsabilidade dos sócios, os mecanismos de prova, as possibilidades de fiscalização da própria sociedade. Então, temos vários modelos diferentes de sociedade, aquele que se adequa mais à sua necessidade. Nós temos vários modelos de sociedade. Então, vamos lá. As sociedades empresárias, nós temos dois grandes grupos societários. Quais seriam esses dois grandes grupos de sociedades? Nós temos no primeiro grupo as sociedades chamadas despersonificadas e no segundo grupo das sociedades personificadas. Qual é a diferença? Antes de nós identificarmos as espécies. A diferença é que as sociedades despersonificadas são aquelas que não têm personalidade jurídica, ou seja, não tem separação patrimonial, não tem autonomia patrimonial. Então, se não tem autonomia patrimonial, não tem separação patrimonial, tudo é da sociedade e dos sócios ao mesmo tempo. Existe uma confusão patrimonial, muitas vezes, nesses modelos societários. Do outro lado, nós temos as sociedades personificadas, que são as sociedades com personalidade jurídica, aquelas sociedades que têm autonomia patrimonial, que têm separação patrimonial, que têm representação judicial, enfim, as sociedades que foram regularmente registradas na junta comercial, adquiriram personalidade jurídica e com a aquisição dessa personalidade jurídica tiveram autonomia patrimonial, têm o patrimônio delas, têm a responsabilidade delas, que não se confunde com a responsabilidade dos sócios. Então, por essa simples distinção, sociedades personificadas e sociedades despersonificadas, já deu para perceber que, caso você esteja pensando em constituir uma sociedade, é melhor que você faça um modelo de sociedade personificada, a sociedade que tem personalidade jurídica, aquela sociedade que foi registrada na junta comercial regularmente e adquiriu personalidade jurídica, adquiriu autonomia patrimonial, separação e responsabilidades distintas. Responsabilidade da sociedade e responsabilidade dos sócios. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre todos esses modelos de sociedade previstos aí tanto no grupo das despersonificadas e no grupo das personificadas. Vamos começar com as sociedades despersonificadas. Então, sociedades despersonificadas não têm personalidade jurídica, não tem autonomia patrimonial, não tem separação patrimonial, é tudo meio que da sociedade e dos sócios ao mesmo tempo. E nós temos aqui duas espécies de sociedades despersonificadas para tratar na aula de hoje. Primeira espécie de sociedade despersonificada, a chamada sociedade em comum. O que é essa sociedade em comum? Sociedade em comum é: enquanto não forem inscritos os atos constitutivos da sociedade, ela será regida pelas normas da sociedade em comum, exceto se for uma SA em organização. O que é isso? Enquanto não forem registrados os atos constitutivos de uma sociedade, ela será regida pelas regras da sociedade em comum, exceto no caso de uma SA em organização. Então, veja bem, a sociedade em comum é aquela sociedade também chamada de sociedade irregular ou sociedade de fato. Por quê?
Porque é uma sociedade que, muito embora tenha um contrato social, muitas vezes, ele não foi registrado na junta comercial. E o registro é um ato obrigatório para conferir validade, regularidade à atividade empresária. Então, uma atividade empresária desenvolvida sem registro, ela pode acontecer? Pode acontecer, mas ela acontece sob a forma de sociedade em comum. Então, se você redige um contrato social, assina tudo bonitinho e não leva para registro enquanto esse contrato social não for registrado na junta, você tem uma sociedade em comum. Você tem uma sociedade irregular, você tem uma sociedade de fato. E o que acontece nessa sociedade em comum? Veja lá o artigo 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. É como se esse patrimônio especial fosse compartilhado pelos sócios. Então, a sociedade empresária, ela não tem registro, ela não tem autonomia patrimonial, ela não tem separação, mas ela constitui um patrimônio especial que deve ser esgotado para o pagamento das dívidas antes de atingir o patrimônio dos sócios. Agora, artigo 990. Todos os sócios na sociedade em comum respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Vamos entender direitinho isso aqui. Nós sabemos que o artigo 1024 fala o quê? 1024 diz que a responsabilidade dos sócios em qualquer sociedade, ela é sempre subsidiária. Em que sentido? Primeiro eu esgoto o patrimônio da sociedade para depois esgotar o patrimônio dos sócios. Essa é a regra do direito empresarial, do direito societário. Primeiro esgota o patrimônio da sociedade para depois esgotar o patrimônio dos sócios. Por quê? O patrimônio da sociedade, a responsabilidade da sociedade é sempre ilimitada. E a dos sócios? Dos sócios depende do modelo societário constituído. Então, quando o artigo 988 diz que a sociedade em comum ela constitui esse patrimônio especial, significa que um credor que vem cobrar a sua dívida dessa sociedade em comum, o que ele tem que fazer? Ele vai primeiro esgotar esse patrimônio especial. Vai pegar todos os bens que compõem esse patrimônio especial. Beleza. Peguei todos os bens que compõem o patrimônio especial da sociedade em comum e depois ainda tenho o crédito para receber, o que eu vou fazer? Aí sim, depois eu vou atingir o patrimônio dos sócios. Esse é o chamado benefício de ordem previsto no artigo 1024. Primeiro esgoto os bens da sociedade para depois atingir os bens do sócio. Agora perceba que o 990 diz assim: todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente. Então, esgota o patrimônio especial da sociedade em comum e depois automaticamente atinge o patrimônio dos sócios. Preciso pedir desconsideração da personalidade jurídica? Não. Por que não? Porque a previsão é que os sócios respondem ilimitadamente. Então, se eu constituo uma sociedade em comum, eu já sei que a minha responsabilidade enquanto sócia é ilimitada. Então, eu já sei que caso esgote o patrimônio especial, vão atingir meu patrimônio particular. Então, não precisa de desconsideração da personalidade jurídica nesse caso, até porque sociedade em comum não tem personalidade jurídica. Então, eu esgotei o patrimônio especial, ainda tenho que pagar credores, vou direto no patrimônio dos sócios. Então, essa é a regrinha básica do 1024. Mas ali no finalzinho do 990 diz: todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente, excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Olha só, se eu e você temos uma sociedade e não registramos essa sociedade na junta comercial, muito bem, ela é uma sociedade em comum. E o patrimônio especial da nossa sociedade é de 100 mil reais. Muito bem. E a gente contrata uma dívida aí de 200 mil. Vem o nosso credor, pega esses 100 mil da nossa sociedade, que é o nosso patrimônio especial, ainda falta 100. De quem que ele vai pegar esses 100? Como regra geral, ele poderia pegar tanto do meu patrimônio como do seu patrimônio, já que a nossa responsabilidade é solidária e ilimitada. Agora veja o seguinte,
Essa relação de subsidiariedade do artigo 1024, ela não se aplica àquele que contratou em nome da sociedade em comum. Então, se eu contrair essa dívida de R$200 mil com um banco, por exemplo, o banco vai pegar os 100 mil que compõem o nosso patrimônio especial para depois atingir o nosso patrimônio particular, isso não se aplica em relação a mim. Por quê? Porque se fui eu que contraí a dívida com o banco pode vir direto no meu patrimônio particular. Ele não precisa esgotar o patrimônio da sociedade para depois atingir o patrimônio dos sócios. Por quê? Porque eu contraí a dívida com o banco. Vamos ler de novo o 990? Todos os sócios respondem solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Então, eu contratei em nome da sociedade, o banco pode vir direto no meu patrimônio particular, não precisa primeiro esgotar o patrimônio da sociedade para depois atingir o meu patrimônio particular. Então, é uma atividade bastante risco você se manter numa sociedade em comum, certo? Então, quer fazer uma sociedade empresária? Registra logo o seu contrato social na junta, adquire personalidade jurídica para não se submeter a esse risco da sociedade em comum, beleza? Temos um segundo modelo de sociedade também despersonificada, sociedade sem personalidade jurídica. É a chamada sociedade em conta de participação. O que é essa sociedade em conta de participação? Sociedade em conta de participação é aquela cuja atividade é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo. Como assim? Aquela cuja atividade é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo. A sociedade em conta de participação é um tipo de sociedade na qual as pessoas se reúnem com um objetivo específico, um objetivo comum, mas ela compreende, na verdade, dois grupos de sócios. Os sócios chamados ostensivos, cuja responsabilidade é ilimitada, e um outro grupo de sócio chamado de sócios ocultos ou sócios participantes, cuja responsabilidade é limitada. Então, nós temos os sócios ostensivos que respondem ilimitadamente pela sociedade. Por quê? Porque são eles que exercem a atividade empresária. São eles que contratam, são eles que recebem funcionários, fornecedores, eles que contraem dívidas, eles que gerenciam toda a atividade empresária. E o sócio oculto ou sócio participante, o que ele faz? O sócio oculto, o sócio participante, ele não administra a sociedade, ele não gerencia, ele não participa da atividade. Ele aporta dinheiro na sociedade e ao final recebe os lucros. Aporta dinheiro e ao final recebe lucros, como se fosse uma sociedade de investimento. Eu faço um investimento e ao final recebo lucro, eu faço investimento e ao final recebo lucro. Então essa é a sociedade em conta de participação. É uma sociedade que recebe esse nome, então ela não tem firma nem denominação e ela não é passível de registro na junta. A junta comercial não registra a sociedade em conta de participação, porque se registrasse, ela já adquiriria personalidade jurídica. Então eu não registro na junta, mas nada impede de eu registrar, por exemplo, no registro civil de pessoa jurídica ou em qualquer outro registro. Na junta não, mas em qualquer outro registro eu posso, se eu quiser, registrar. Então, o que acontece com essa sociedade? Ela tem esses dois grupos de sócios, os sócios ostensivos, que exercem atividade empresária e respondem ilimitadamente, e os sócios ocultos ou participantes, que não exercem atividade empresária, apenas investem nela e ao final recebem os seus lucros, cuja responsabilidade é limitada. Então, o que acontece nessa sociedade? Essa sociedade, ali de acordo com o artigo 992, a constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Então, não preciso, nem posso registrar na junta, não tem nenhuma outra formalidade e eu consigo provar a existência dela por qualquer forma em direito. Algum documento, uma ata notarial, uma testemunha, enfim, qualquer meio de prova previsto.
E o que acontece com essa sociedade em conta de participação? Então, ela não tem personalidade jurídica, então não tem autonomia patrimonial, não tem separação. Mas nós temos esses dois grupos de sócio. Então, se ela contrair alguma dívida, a gente tem que lembrar sempre do artigo 1024. Responsabilidade da sociedade é sempre ilimitada. Então, esgota o patrimônio da sociedade. Daí, esgotei o patrimônio da sociedade, ainda tenho que pagar meus credores. O que eu faço? Posso atingir o patrimônio dos sócios? Se forem sócios ostensivos, sim, porque os sócios ostensivos respondem ilimitadamente. E o sócio oculto, posso atingir? Não, o sócio oculto responde de forma limitada. A única exceção é se um sócio oculto resolve meter o bedelho aqui na participação da sociedade, resolve exercer atividade empresária, então além de fazer esse investimento, ele começa a dar pitaco no exercício da atividade empresária, a responsabilidade dele de limitada passará a ser ilimitada. Então é um modelo de sociedade híbrido, onde eu tenho sócios que respondem ilimitadamente e sócios que respondem limitadamente. Então são os dois modelinhos de sociedades sem personalidade jurídica, sociedades despersonificadas. Agora, ali no artigo 993. Contrato social de uma sociedade em conta de participação produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro, nós já falamos que na junta não pode, mas posso registrar em qualquer outro registro, não confere personalidade jurídica à sociedade. Artigo 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. Então, um modelinho de sociedade, que também é uma sociedade sem personalidade jurídica, ao lado da sociedade em comum, são os dois modelos de sociedade despersonificada que nós temos. Agora, vamos analisar as sociedades personificadas, que são aquelas sociedades que têm personalidade jurídica. Então, sociedade personificada tem personalidade jurídica, tem titularidade obrigacional, processual e patrimonial, tem autonomia patrimonial, tem separação patrimonial. Então, são as sociedades personificadas. E nós temos, na verdade, 5 modelos de sociedades personificadas. Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, a sociedade limitada e a sociedade anônima ASA. São as 5 formas de sociedades personificadas, sociedades com personalidade jurídica, com autonomia patrimonial, obrigacional, processual, enfim. Vamos começar falando da sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo. Os sócios são somente pessoas físicas. Então, para ser sócio de uma sociedade em nome coletivo, não pode ser pessoa jurídica. Então, eu não posso ter uma sociedade como sócia de uma sociedade em nome coletivo. Então, sócios de uma sociedade em nome coletivo, só pessoa física. E a responsabilidade deles, ela é solidária e ilimitada pelas obrigações sociais. Isso significa que eu vou esgotar o patrimônio da sociedade, lembra lá do artigo 1024, e caso ainda tenha credores para pagar, vou atingir diretamente o patrimônio dos sócios, sem a necessidade de fazer desconsideração da personalidade jurídica, porque a responsabilidade ela é solidária e ilimitada. Então, quando os sócios têm responsabilidade ilimitada, não precisa fazer a desconsideração. Esgota o patrimônio da sociedade e depois automaticamente esgota o patrimônio dos sócios. Então, só os sócios podem administrar a sociedade em nome coletivo. Então, não dá para uma outra empresa, não dá para um terceiro fazer a administração desse modelo societário. A administração é só pelos sócios da sociedade em nome coletivo.
Então é um modelo societário que, pela própria característica de responsabilidade ilimitada, ele não é tão usual hoje, né? Não temos tanta frequência nesse modelo. Na verdade, os maiores modelos de sociedade que nós temos ou é limitada ou é SA, mas ainda temos outros modelos e por isso a gente está vendo aqui na nossa aula. Mas é um modelinho que não tem muita frequência. Tá lá previsto no Código Civil, mas pelas suas peculiaridades de só pode fazer parte pessoa física, só os sócios podem ser administradores e a responsabilidade é ilimitada, os sócios não preferem fazer esse modelo de sociedade não, eles preferem outros. Então vamos analisar outros modelos de sociedades personificadas. Sociedade em comandita simples. Sociedade em comandita simples está prevista no Código Civil, artigo 1045. Veja lá. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias. Então, nós temos dois grupos de sócios. Os sócios comanditados, que são pessoas físicas, também não pode ser pessoa jurídica, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. E, de outro lado, nós temos os sócios comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. Então, veja, a sociedade em comandita simples, ela prevê que para ser sócio, precisa ser pessoa física, mas eu posso participar de dois grupos diferentes de sócio. Eu posso ser o sócio comanditado, e daí minha responsabilidade é ilimitada, que eu sei que se esgotar o patrimônio da sociedade, vem direto no meu patrimônio particular. E eu posso ser um sócio comanditário, que tem responsabilidade limitada, ou seja, para atingir o meu patrimônio só mediante uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, também é um modelo de sociedade híbrido que admite as duas formas de responsabilidade. O contrato deve discriminar quem são, logicamente, os comanditados e os comanditários. Para quê? Para que você saiba qual é o limite da sua responsabilidade. Então, você é um sócio comanditado, você já sabe que a tua responsabilidade é ilimitada. Você é um sócio comanditário, você sabe que a sua responsabilidade é apenas limitada ao valor das suas cotas. Então, essa é a sociedade em comandita simples. Depois da sociedade em comandita simples, nós temos a sociedade em comandita por ações, que vem regulamentada pela Lei 6404 de 76, que é a lei das SAs, e tem o capital dividido em ações e não dividido em cotas. Então vamos lá, artigo 282 da 6404. Apenas o sócio ou acionista tem qualidade para administrar ou gerir a sociedade e, como diretor ou gerente, responde subsidiária, mas ilimitada e solidariamente pelas obrigações da sociedade. Então, o sócio ou acionista, só ele pode administrar a sociedade, mas na sociedade em comandita por ações, a responsabilidade é subsidiária por força do artigo 1024, que se aplica supletivamente aqui também, mas ela é ilimitada, ou seja, esgotei o patrimônio da sociedade, posso atingir o patrimônio do sócio, do acionista, na sociedade em comandita por ações. E daí nós temos, né, as nossas mais queridinhas, as mais famosas, os mais famosos modelos de sociedade. A sociedade limitada e a sociedade anônima, a sociedade por ações, a SA. Então, a limitada e a SA, qual é a diferença básica aqui? Nas duas, a responsabilidade dos sócios é sempre limitada. Então, quando você constitui uma limitada ou quando você constitui uma SA, você sabe que a sua responsabilidade enquanto sócio, ela é limitada ao valor das cotas ou das ações que você subscreveu. Então, você tem lá uma limitada, você tem uma SA, contraiu uma grande dívida. Esgota o patrimônio da limitada, esgota o patrimônio da SA. Posso atingir o seu patrimônio diretamente enquanto sócio de uma limitada ou enquanto acionista de uma SA?
A princípio não, porque a sua responsabilidade é limitada. Só consigo atingir por via de uma desconsideração da personalidade jurídica. Mas tem uma diferença bastante relevante no que diz respeito à SA e à limitada. Por quê? Na limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. O que é isso? A responsabilidade de um sócio numa limitada é limitada. É pelo limite das cotas que você subscreveu. Mas todos respondem solidariamente até a total integralização do capital social. Vamos dar um exemplo? Eu e você fizemos uma sociedade empresária no modelo limitada. E no nosso contrato social, nós redigimos ali que o capital da nossa sociedade será composto por R$200 mil. 100 mil da minha parte, 100 mil da sua parte. Então, nosso capital é de 200 mil. Levamos a registro na junta, registramos a nossa sociedade limitada, estamos em pleno funcionamento. Um belo dia, nós precisamos de um empréstimo no banco para comprar um maquinário para a nossa atividade empresária. Levamos o nosso contratinho social para o banco vai ver lá quanto que tem de capital social, 200 mil, ele nos empresta quanto? 200 mil. Emprestou 200 mil, nós compramos o maquinário, mas não conseguimos pagar o banco. O banco vem atrás da nossa sociedade. E o que ele vai pedir? Os 200 mil. Só que, desses 200 mil que nós dissemos que tinha como capital social da nossa empresa, composto por 100 mil meu, 100 mil seu, você pagou os seus 100 mil. Você subscreveu no contrato e integralizou, você pagou. Mas os meus 100 mil eu não paguei. Eu paguei apenas 50 desses 100. Então, na verdade, o nosso capital real mesmo é de 150 mil. 100 que você já pagou, você já integralizou, e 50 que eu já integralizei. Mas ainda falta eu integralizar, eu pagar mais 50. Então, o banco vem na nossa sociedade limitada e faz o quê? O que ele encontra? Ele encontra 150 mil. Ele pega esses 150. Mas a gente ainda está devendo 50 para o banco. De quem que ele vai pegar esses 50? Perceba ali, na sociedade limitada, a responsabilidade ela é solidária até a total integralização do capital social. Então, não interessa se você subscreveu 100 e pagou os seus 100 mil. O banco pode pegar os 50 faltantes de você? Pode. Assim como ele pode pegar de mim? Pode. Ah, mas você já pagou, então você está desobrigado? Não. A responsabilidade é solidária até a total integralização do capital. Nosso capital está integralizado? Não. Falta 50. De quem que o banco vai pegar esses 50? Tanto de mim como de você. Responsabilidade solidária. Agora, na SA. Na SA não acontece isso. Na SA, o que acontece? A SA é regulada pela Lei 6404 de 76. Seus acionistas respondem limitadamente ao preço de emissão das ações adquiridas. Então, se ao invés de constituirmos uma limitada, nós tivéssemos constituído uma SA, na mesma situação, uma SA de capital de 200 mil, 100 meu, 100 seu, fizemos uma dívida no banco, nosso capital não está integralizado, você pagou os 100, eu só paguei 50. Numa limitada, nós vimos que o banco pode cobrar os 50 tanto de mim como de você, porque a responsabilidade é solidária. Mas numa SA, a responsabilidade não é solidária. Então, se nós tivéssemos uma SA, o banco ia cobrar esses 50 de quem? Só de mim, porque foi eu que não paguei a integralidade dos 100 mil. Beleza? Então, tanto limitada quanto SA, responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das cotas, ao valor das ações. Mas, na sociedade limitada, a responsabilidade é solidária até a total integralização do capital social. E na SA, não. Na SA, eu subscrevi, eu integralizei, tô livre e desobrigada. Você subscreveu e não integralizou, você é que tem que integralizar. É atrás de você que o banco vai. Belezinha? Então, esses são os 5 modelos de sociedades personificadas: a sociedade em nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, sociedade limitada e sociedade anônima. Os 5 modelos de sociedade
personificada, aquela que tem personalidade jurídica, tem autonomia patrimonial, obrigacional e processual. E eu te espero então na nossa próxima aula. Bons estudos para você. Estude os modelos societários, as sociedades sem personalidade jurídica e sociedades com personalidade jurídica, e até uma próxima.